bem-vindos a mais um programa de costura e hoje vamos fazer essa bolsa trocador com um berço. Esse bercinho fica no meio dessa bolsa e desse lado ela tem um zíper onde você vai poder colocar os acessórios do bebê e eu vou abrir esse zíper para você ver lá dentro. Lá dentro tem um bolso para você encaixar a peça. Na frente também tem um bolso. E do outro lado tem uma peça exatamente igual e o berço vai separar essas duas partes. Vamos abrir aqui para que você possa ver. Também tem um bolsinho lá dentro. Quando a gente fecha, tá vendo? O berço fica dentro, todo compactado. Você fecha as duas partes. E você vai poder fazer essa mala com duas alças. Eu te ensino durante o vídeo como fazer para ter uma estrutura melhor para as duas partes. E também, olha como ele fica na parte da frente. E ela fica super fofa. Fazendo duas alças, você não vai ter o risco dela ficar muito pesada só numa alça. Olhem só a estrutura dela. Olha o zíper. Vejam só a parte da frente do bolsão que tem na frente. E é isso, eu espero que vocês gostem da aula de hoje. Não esqueça de se inscrever no canal, de deixar o seu gostei e de produzir essa peça linda comigo que é feita para os membros assinantes aqui no canal. Te vejo na aula! Então, a gente vai começar montando o bolso da parte externa do meu painel principal. E esse painel principal, eu já tenho uma peça aqui montada, que é exatamente a mesma peça que eu vou montar com vocês, ok? Esse aqui é o painel principal. Junto com esse painel, eu tenho o Duratran e também tem o EVA, que eu vou mostrar para vocês durante o processo. Essa é a parte das costas e nós vamos montar uma parte exatamente igual. A única diferença é que na parte da frente vai ter um bolso externo para facilitar quem vai usar essa peça. Então, para isso eu preciso de um tecido, ok? E também de um elástico. As medidas vão estar no molde e esse é o bolso do painel principal frente. Nós vamos começar montando aqui como o meu tecido, né, que eu escolhi. Ele tem um posicionamento, eu tenho que acompanhar esse posicionamento. Então, eu vou dobrar esse tecido com mais ou menos 2 centímetros, certo? E eu vou dobrar a pontinha desse tecido pra dentro. Eu vou deixar o espaço pro elástico, tá? Não esqueçam disso, porque é muito importante. Então, com mais ou menos 2 a 3 centímetros, aí você é que vai definir como que você quer. Eu tô deixando com mais ou menos 2 centímetros. E ainda vou fazer uma vira pra fazer uma costura, para fazer a casinha desse meu elástico. A gente precisa ter os cuidados para não deixar ele torto. Então, você deve acompanhar a mesma medida do início ao fim. E eu vou fazer uma costura dos dois lados para poder fazer a costura ficar bem justa ao elástico que eu vou colocar. Depois que você aplicou os alfinetes em todas as partes, você vai passar uma costura tanto do lado da borda quanto do lado interno para fixar. Porque essas duas partes, elas vão combinar e vão ficar bem justas ao meu material aqui do elástico. E eu tô trabalhando com um elástico de mais ou menos 1 centímetro de largura, certo? Depois de costurado, nós vamos vir aqui, ó, e vamos fazer o acabamento colocando
esse material do elástico aqui por dentro. Você encaixou aqui, é só passar pro outro lado. Passei pro outro lado, ele tá franzido, a gente vai ajustar ele, ok? Passei pro lado de cá, eu vou segurar aqui e vou prender o elástico. Já prendi esse meu passador, eu já posso tirar ele. E agora eu vou pegar o painel. O painel já está dublado, com tecido, com tricoline aqui em cima, o Duratran, ok? O Duratran. E atrás tem um EVA menor do que a área. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou encaixar esse bolso aqui, que eu acabei de montar, aqui nessa parte. Essa parte desse bolso, a gente vai dividir ela ao meio, ok? Na parte do meio dessa peça e vai passar uma costura bem aqui no meio, certo? Eu já passei uma costura aqui, lembrando que eu estou trabalhando somente com a parte externa dessa peça, certo? Você vai conferir se as duas partes, elas estão batendo no mesmo lugar aqui, ó, tá vendo? Aqui em cima. Se elas estão batendo no mesmo lugar, tá tudo certo. É hora de passar uma costura para fechar essa peça. Então, eu vou fazer pelo lado das costas, tá? Depois que essa parte já está ok, certo? Já ficou esses dois bolsões aqui. Eu vou eliminar essa parte que sobrou, que é a segurança da peça. O que eu eliminei aqui foi o excesso de tecido desse bolso, ok? E eu acompanhei o recorte do molde, tá? Que é o molde do painel principal. Essa parte já está pronta, eu vou deixar ela de lado pra gente poder começar a montar as laterais, que é exatamente igual ao fundo que eu acabei de mostrar pra vocês. Vamos seguir. Agora chegou a hora de montar essa parte, tá? Que é a parte superior da lateral do painel. Para isso, eu já tenho um tecido de tricoline dublado no Duratran. Eu fiz isso em todas as partes externas e o EVA eu só uso nos painéis principais. Então, eu começo montando com zíper, ok? Essa parte aqui. Então, nós vamos colocar o dente do zíper para a parte externa, tá? Onde tem a minha dublagem. Você pode também fazer com manta, não tem nenhum problema. Eu estou fazendo com o Duratran, que fica melhor, tá? Ele fica encorpado e também ele fica protegendo o que tem dentro desse material. Vamos passar uma costura nessa parte para fixar o zíper e depois a gente vai rebater esse material. Vamos lá. Com essa parte já preparada, eu agora vou pro outro lado e o externo pro dente do zíper.
e o interno aqui atrás, ó, frente com frente do externo e frente com frente do interno. Já pronta, a gente precisa colocar um cursor de cada lado. Depois que você encaixa o cursor, olha, não precisa ter nada além. Você encaixou, escuta o clique e é só puxar. Coloquei um para cada lado, tá? E agora eu preciso colocar a parte de fechamento, que é o fundo. Então eu já tenho o tecido aqui, ó, que vai encaixar nessa parte. Então, frente com frente do tecido, ó, dos dois lados, para passar uma costura. Esse é o fundo da minha lateral, que vai fechar o canal da parte do zíper, ok? Vamos passar uma costurinha aqui. Essa parte é a única que eu costuro com 1 centímetro, ok? O resto eu uso tudo um pé de máquina, aí é o seu critério. E eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó, do outro lado. Cuidado para o tecido não ficar embolado, né? Preste atenção nisso. Encaixou, tá? Você não precisa ter nada mais de zíper. Ela tá encaixada aqui. Vou encaixar do outro ladinho, certo? E vamos passar uma costura nele. Ó, já tá colocado aqui, tá vendo? 1 centímetro. A gente vai virar pro outro lado. De ambos os lados, eu sempre rebato a costura aqui, ó. Nessa divisão, eu sempre vou rebater a costura aqui. Então, você ajeita o tecido, certo? Para que ele não fique torto, e passa uma costura só para fixar, tá? Porque como é o final do zíper, você pode ter algum problema depois se você não rebater. Eu sempre uso o retrocesso, 3 pontinhos para cada lado, pra gente poder rebater esse material, tá? Eu acabei de fazer. Vou fazer do outro lado aqui, para prender todas as peças. Você vai fazer a mesma coisa aí, que é uma questão de segurança, tá? Que às vezes a pessoa pega a bolsa pelo zíper. Isso acontece. 3 pontinhos para começar e 3 pontinhos para terminar, sempre aqui, ó, no retrocesso. Essa parte já está pronta. E eu só preciso unir ela com um pontinho de segurança, só pra não ficar nenhuma parte solta na hora de montar com o painel principal. Então, para isso, eu vou passar uma costura em toda a volta. Feita essa parte, ok? A gente já passou a costurinha de segurança bem na pontinha. Eu vou começar a montar ela. Eu tenho a parte do bolso interno, que é exatamente igual a outra peça, tá? Esse aqui é o meu forro. E eu tenho aqui um bolso de tela. Para isso, eu vou começar colocando um viés na ponta desse bolso, tá? Eu vou encaixar um viés que eu já tenho pronto, tô trabalhando com branco. Eu combinei algumas cores para poder mostrar para vocês o passo a passo melhor, para não ficar tudo muito igual, tá bom? Por isso que vocês vão ver cores diferentes na parte interna, que é para vocês poderem entender como é o passo a passo. Agora é só costurar.
Lembrando que se você é iniciante, o viés você tem que dobrar ao meio, tá? E passar a costura com a telinha dentro. Aí agora você só vai encaixar na parte maior da sua peça. A gente tem uma partezinha menor, a parte maior da peça, onde ela é mais larga, é onde você vai encaixar sempre os bolsos, tanto de fora quanto esse aqui de dentro. E aí o que a gente vai fazer? Eu vou colocar aqui alfinetes pra gente poder passar a costura nele e fixar, né? E aí a gente já vai fixar com a parte externa. A primeira coisa que eu vou fazer é costurar o bolso duas vezes, tá? Pra dividir em 3 partes. Eu preciso encaixar ele nesse painel principal aqui, que é a parte externa, tá? Eu vou encaixar ele aqui, ó. Certo? E aí sim, nós vamos passar uma costura de segurança para fixar essas partes. Vocês vão poder observar que o meu bolso aqui lateral, ele sobrou um pedaço. Não tem problema não, porque isso daí faz parte da produção mesmo. A gente deixa a mais para não ocorrer nenhum risco. Como ele vem ficando maior aqui embaixo, se eu botar ele muito curto, eu posso correr o risco de ficar menor do que a minha área. E novamente, aquela costurinha de segurança só para fixar as duas peças. Prontinho, já fiz aqui. Agora a gente vai cortar os excessos desse material, tá? E vou me seguir para montagem dessa parte. Tirei aqui todos os alfinetes e agora a gente vai, ó, tá vendo? Os bolsinhos estão separados. Agora a gente vai separar esse material aqui, tá? Tem aqui, ó, o centro da peça e eu tenho o centro da outra peça, que é a lateral, que a gente vai encaixar no painel principal. Ó, o centro da peça vai encaixar com o centro da peça. O zíper para a parte menor da peça, que é a parte superior, tá? E a parte da base lateral, ela vai ficar, lógico, para a parte de baixo, tá bom? Então, ó, já encaixei aqui em cima. O que eu vou fazer? Eu vou encaixar embaixo. Eu venho aqui, ó, meio com o meio aqui de baixo, ó. Depois que você encaixa esses centros, você já tá com tudo ok pra você poder trabalhar, né? Ó, você vai tirando o excesso de linha pra não te atrapalhar. E aí é só rodear aqui, ó. Você não precisa colocar vivo nessa parte, porque já tem o EVA. E esse EVA é um EVA mais grosso que o EVA escolar, tá? Depois que você colocou o clips em toda a volta, chegou a hora de fazer a costura. E aí, vamos trabalhar com o pé de máquina, tá? E com cuidado. E outra coisa, eu uso aqui, ó, essa parte aqui, que é o agulhão, que é uma ferramenta, pra me ajudar aqui nos cantinhos, pra ficar perfeito a costura.
já estou com essa peça pronta, certo? Ó. Eu agora preciso passar um viés para colocar o acabamento aqui. Então, eu pego o viés pronto, vou dobrar ele aqui ao meio. Para começar, eu não vou dobrar a ponta dele, só no finalzinho que eu vou dobrar a ponta. E eu vou encaixar ele aqui, ó. Ó. E eu vou colocar ele em toda a volta. Aqui no final, nessa parte final, você precisa dobrar a pontinha do acabamento para ficar perfeito, tá? E você não deve começar aonde tem a divisa, que pode ter alguma sobrinha ao longo dessa produção. Então, você começa um pouquinho à frente e toma cuidado porque é a parte do seu acabamento. Vamos lá. Depois de costurado, a gente já tá com essa parte aqui costurada, certo? Ela vai ficar exatamente igual a outra, tá? Que eu já mostrei pra vocês. A única coisa que tem de diferente é esse bolso aqui grandão fora, mas a montagem dela é exatamente igual. Agora a gente vai pro centro. Na parte do centro, na montagem do centro, eu vou precisar de 2 tecidos de tricoline, que é a parte do berço. Esse tecido de tricoline, ele vai levar um acolchoamento por dentro. E eu vou mostrar pra vocês como que eu faço. A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou separar os 2 cortes, tá? Que é a montagem do centro da peça, que é o bercinho. Separei um corte. Eu preciso de tela vôlei para as laterais. Eu vou encaixar na parte maior da minha peça. Ok? Certo? Observem que eu vou costurar nas laterais. Ó. Ela cruzou aqui, mas não tem problema. O que eu preciso costurar é nas laterais, tá? Depois que eu coloquei a tela vôlei sobre o tecido, eu venho com a outra parte do tecido pra fechar esse material, tá? E aí sim, eu vou alfinetar todas as partes e vou costurar na parte maior da minha peça, na parte mais longa dessa peça, que são as laterais. Primeiro, então, alfineta. Ó, alfinetei, chegou a hora de passar a costura bem aqui nas laterais para fixar a parte dos tecidos com o meu material, tá? Os tecidos vão ficar no fundo com o material de tela. Ok? Já estou com essa parte aqui costurada, tá? Eu preciso virar pro outro lado, ó. Essa parte aqui e essa daqui ficarão abertas, tá? São as partes menores dessa peça, tá? Estou trabalhando então com o berço. Virei pra fora. Certo? Agora eu preciso fazer o acabamento aqui em cima, ó, com o viés. Eu vou dobrar a ponta do viés aqui, ó. Vou dobrar ele ao meio, tá?
e vou encaixar ele aqui em cima para fazer um acabamento. Depois que a gente colocou o viés nas pontas, é hora de preencher esse bercinho. Eu tô usando uma mantinha, tá? Você pode... Essa mantinha, ela é um forrobel, mas você pode estar usando um outro material também de enchimento, que seja enchimento tipo para edredom, o que você quiser. A minha, eu fiz ela bem leve e dobrei ela em 3 partes para ela ficar mais fofinha, tá? Ela vai ficar mais ou menos na largura, um pouquinho menor do que a largura desse material. Eu vou pegar ela... Nessa parte, a gente vai dividir esse tamanho aqui ao meio. Como assim? Eu encontrei 3 medidas, tá? Aqui, ó, dividi em 3 partes. Eu tenho essa medida aqui, ok? E tem a medida de cá. O que que eu vou fazer? Eu preciso passar uma costura nessa divisão aqui, ó, pra fixar essa minha mantinha. Montando essa parte aqui já está pronta, ok? A gente vai encontrar o meio dessa peça. Ó, aqui é exatamente o meio, ó, certo? Vamos dar um piquezinho aqui. Vamos encontrar o meio do lado de cá. Certo? Essa parte aqui tá pronta. O que que eu vou fazer? Um EVA e eu tenho o forro dele, que é pra parte frontal. Por isso que eu estou fazendo com cores separadas, cores diferentes. O que que a gente vai fazer aqui? A gente vai unir essas duas partes. Eu tenho uma parte dublada, tá? Que é a parte onde vai ficar o berço. Essa parte rosa é a parte dublada. Por que que eu fiz com essas cores? Para que vocês pudessem entender. Ó, eu fiz com a cor rosa para vocês poderem identificar que essa é a parte do berço, tá? Eu tenho duas partes iguais. Eu vou precisar unir as partes para poder costurar, tá? Eu tenho aqui o centro da peça, que é onde vai encontrar com o centro dessa peça aqui, tá? Então, eu encontrei o centro da peça do painel principal com o centro do meu berço, tá? O que que eu faço agora? Eu preciso subir essa parte, tá? Que é a parte onde vai ter o encaixe aqui, ó, na lateral. Então, ó, eu coloco de lado essa parte e eu vou subir
a parte da telinha aqui, pela parte maior da minha peça, tá? Que é a parte da base. A parte maior é sempre embaixo, não esqueçam disso. Então, eu prendi na base e eu prendi nas laterais da minha peça. Eu vou vir costurando, ó. Essa aqui tá embolado aqui em cima porque eu ainda não costurei ela. O que que eu vou fazer? Vou vir aqui e vou passar uma costura aqui em toda a volta até subir, pra fixar mesmo. Observem o que que eu fiz, tá? Ó, ele tá assim, pra você que tá vendo aí, ó. Eu prendi ele no painel principal, tá? Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Olhem só agora como é que ela fica, tá vendo? Quando ela tá só assim, ela já tá durinha e em pé. Depois, quando você for dobrar, você vai dobrar ela em 3 partes, tá vendo? Assim, 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 pra fechar completamente essa peça. Então, é por isso que eu faço isso. Dobro em 3 partes pra ela ficar assim, ó, na parte de dentro, para poder fechar ela totalmente. O que que eu preciso fazer agora? Eu tenho, essa aqui já tá pronta, essa parte. Eu tenho essa parte da montagem dela. Eu tenho 2 zíperes maiores para montar essa peça. Eles são de casaco, porque eles soltam quando chega aqui no final, ó. Chegou no final, ele solta. Eu preciso então de 2 zíperes de casaco para que eu possa abrir completamente essa minha peça. Tá? Eu vou primeiro fazer o seguinte. Vamos começar a montar ela. Agora a gente vai montar o zíper do meio. E esse cursor é o cursor para casaco, tá? O que que eu vou fazer? Essa parte rosa mais escura é a minha parte externa. Eu estou trabalhando com cores diferentes para que vocês possam visualizar o que que é o interno e o que que é o externo. Eu vou colocar, vou posicionar ele deixando um espaço de 2 centímetros nessa parte. O dente do zíper, ele está para a parte rosa escuro, tá? Que é a parte externa da minha peça. A parte do cursor, ela inicia no centro da peça, tá? A parte do cursor inicia no centro da peça. Mesma coisa, o outro cursor eu vou posicionar aqui, certo? E vou deixar um espaço de mais ou menos alguns centímetros, 2 centímetros mais ou menos, para fechar esse material, tá? Aqui embaixo. Então, olhem só, eu tô com forro, o zíper no meio, o dente do zíper virado pra parte
do vermelho, do rosa mais escuro, né, mais forte, pink. E eu vou precisar passar uma costura aqui na lateral para fixar esse zíper. Quando você chegar na parte onde tem o cursor, você vai levantar o calcador, vai passar o cursor pro outro lado. Ok? Vou soltar aqui para ficar mais fácil. Ó, vai passar o calcador pro outro lado e vai continuar costurando. Depois que você processou essa parte de cá, você vai repetir do outro lado exatamente igual. Eu vou fazer e já mostro pra vocês como que vai ficar. São exatamente iguais as peças e elas vão se separar pelo zíper, tá? Elas vão se desconectar por causa do zíper, que é um zíper de casaco que se desconecta as duas partes. Assim, a gente vai abrir essa parte aonde tem o berço, ok? Então é assim que a gente vai fazer essa parte. Então, ó, elas vão se encontrar aqui em cima, um para cada lado, e quando ela abrir totalmente, elas vão desconectar, ok? Então, bora fazer a outra parte. Vamos lá. Agora que a gente já terminou, tá? Tem uma sobrinha de cada lado pra gente poder finalizar essa peça. Eu vou colocar frente com frente do tecido, tá? Você vai dobrar a ponta dele aqui, ó, nessa parte. Ó, tá vendo? A gente não pode conectar as duas partes, porque elas vão se separar. E aí eu vou passar para o outro lado e vou fechar ele aqui. Ó, já tá fechado. Vou fazer a mesma coisa do lado de cá. Já tô com essa parte finalizada. Elas são duas partes independentes, tá? Ela tá dobrada aqui e aqui ela tá finalizada. Ela vai ficar com um vão, tá vendo? Entre um e outro, não tem problema, porque é o fundo da nossa parte, ok? Lá da peça. Eu pego, pra começar a montar, o que que eu vou fazer? Eu preciso conectar essa parte aqui. Ai. Eu preciso conectar essa parte aqui. Vamos lá. O meio, que é esse meio aqui, aqui embaixo da minha peça. É o meio da minha peça, certo? Meio com meio. E aí eu conecto ela aqui, ok? Vou rodear ela toda a volta. Já começa a montar a parte central da peça. Lembrando que o meu rosa escuro aqui é como se fosse uma estampa pro lado de fora, tá? É a parte externa da minha peça. A gente vai montar essa peça, ok? E daí a gente vai montar a outra parte, que é a parte central aqui do meu material. Então, vamos encaixar ele aqui e passar uma costurinha em toda a volta. Agora eu venho com essa parte aqui.
Primeiro, eu vou encaixar um lado só, tá? Não esqueçam disso. Vou encaixar um lado da minha peça. E eu vou encaixar pelo lado branco. Que é para poder passar o viés aqui novamente, tá? Então, ó. Centro com centro dessa peça. Conectei. E aqui embaixo a mesma coisa. Centro da minha peça com centro da minha peça. Agora que a gente botou clips em todas as partes, ó. O que a gente vai fazer agora? Eu já coloquei o viés, estão vendo? Nessa parte junto e coloquei bastante clips em toda a volta. O que a gente vai fazer? Eu vou costurar em pé. Trouxe você pro ladinho aqui da minha máquina, porque eu vou costurar assim, tá? Pra facilitar. Então, eu vou tirar um clipe aqui e vou começar a colocar a costura em toda a volta, tá? Então, é só você costurar igual você faz todas as peças. Você vai passar uma costura em toda a volta com cuidado, tá? Vamos lá. Como que ficou essa parte aqui, certo? Ó. Vou abrir aqui, ó, pra virar. Já consegui virar a bolsa, tá vendo? Ela já tá conectada aqui no meio, tá? Já conectou, mas não adianta arrumar ela agora. Eu preciso primeiro montar a parte da alça. Então, eu tenho 2 pedaços de tecido que eu vou encontrar, certo? E eu vou fazer uma alça para colocar nas laterais, ok? Vou costurar aqui do ladinho. Olha, eu vou passar aqui por cima. Eu tenho o jacaré. E ó, o que eu vou fazer aqui? Frente a frente, tá? Vou dobrar as abinhas aqui, ó, pra dentro. Certo? E aí, eu vou colocar um clipe aqui. Vou botar um alfinete, né? Mais fácil. Olhem só como que ele tá. Vou fazer a mesma coisa aqui desse lado. Eu vou encontrar não precisa virar nem nada, tá? E aí a gente passa uma costura para fixar. Antes de continuar nessa parte aqui, eu preciso estar colocando esse material aqui, ó, bem na subida do meu material, tá? Eu preciso estar encaixando aqui. O que eu vou fazer?
vou encaixar ele aqui, certo? Na subida desse material. Vou deixar um espaço na parte da frente, tá? Vou deixar um espaço, tá? Pra fazer a costura, ok? E vou passar uma costura pra fixar. Olhem só, já está costurado aqui. Agora sim, nós vamos encaixar uma peça na outra. Depois a gente só finaliza com a alça, tá? E aí é só colocar em volta. Primeiro a gente vai encaixar essa parte aqui, tá? E costurar. O processo é exatamente igual ao que eu já fiz com vocês. E agora é só repetir, tá? Para finalizar a outra parte. Eu vou adiantar esse passo que você já assistiu e volto aqui para te mostrar como que ficou. O processo de costura, ele é exatamente igual, né? Essa parte, ela não tem bolso. Se você quiser botar um bolso a mais, além desse daqui, ó, nessa parte, você pode. Mas essa é a parte onde vai ficar o berço do outro lado. Vamos virar. Olha só como é que fica aqui. Para mostrar bem pra vocês como é que ela fica. Eu fiz um compartimento do meio diferente, né? Uma cor diferente, para que vocês pudessem ver. Aqui vai abrir, vai ter, ó, aqui, ó, aqui dentro, certo? Do outro lado aqui, ó, também tem um bolso lá dentro, vendo? Onde você bota roupa, acessório do bebê, tá? E aqui no meio, ó, ele abre para um lado e para o outro. E aí ele vai desconectar aqui embaixo e vai abrir a parte do berço. Aqui embaixo, ó, ela desconecta. Desconectou de um lado, aqui, ó, e desconectou, desconectou aqui do outro lado, tá? Só pra vocês poderem ver como que ele fica. Ó, tá? Desconectei aqui e desconectei aqui, ó, tá? Só pra vocês poderem ver, ó, estão as duas partes desconectadas e aí vira o berço. Aqui, ó, peguei pra vocês poderem ver. A parte do bercinho, ó, fica protegido com a tela. Peguei vocês aqui na minha mão. E, ó, fica um compartimento de um lado, ó, o outro compartimento do outro lado. E aqui, ó, telinha protegendo o bebê de um lado e de outro. Ficou maravilhoso! É isso, ó. Eu rebitei essas duas partes, ó. E aí eu vou conectar ela na bolsa. Ó, vou conectar aqui na bolsa, tá? Você pode botar um regulador, se você quiser. A alça você encapa, como eu já ensinei várias vezes. E o rebite eu coloco com balancinho e eu uso uma matriz própria para esse rebite. E ela fica assim, certo? Você vai carregar ela com essa parte pra frente, encostada em você. É uma mala, tá? Você pode estar colocando também nesse meio, se você não quiser, certo?
como você achar melhor. Você pode botar 2 alças dessa, uma aqui e uma aqui, ficam 2 alças, também fica bem legal. Indico super de você colocar 2 alças por causa do peso, no lado de cá também. E ela ficou assim, ó, parte da frente, ó, com bolsinho. Ela ficou uma super mala pra você com um berço trocador. Você pode trocar a criança onde você quiser. Que é isso, foi nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Te vejo na próxima aula. Um beijo, fiquem com Deus e até mais. Tchau!